Alô, amigos! Beleza por aí, por aqui, Robson Ramos. Este é o canal Tricolaço para falar das coisas do São Paulo Futebol Clube. Estamos aqui para falar mais uma vez de uma das partidas do Campeonato Brasileiro, depois de São Paulo 2, Vitória 1 no Morumbi, geladíssimo. Ainda bem que eu não fui lá hoje, senão eu ia sofrer muito com o jogo e com o frio. Até por isso o público não foi exatamente o padrão do São Paulo, mas ainda assim foi um bom público, né? Porque não existe mais aquele público abaixo de 30 mil pessoas em jogos do São Paulo, nem num dia como hoje, com garoa, com vento gelado. E você percebe que muita gente desistiu na última hora, porque até ontem 27 mil ingressos haviam sido vendidos. Normalmente de um dia para o outro vende mais do que 5 mil, né? Especialmente quando as pessoas se animam para ir. Mas aí tem alguns fatores, né? O tempo já tinha virado. O torcedor vem de uma grana gasta contra o Nacional na quinta pela Libertadores e gastará uma grana, quem ainda não gastou, para quartas de final da Copa do Brasil, Atlético Mineiro, quarta-feira. Então, o jogo de hoje acabou sofrendo a perda. Mas vamos lá. Vitória dentro da conta, era jogo para ganhar. Com o São Paulo dando umas vaciladinhas, né? Especialmente no segundo tempo. Primeiro tempo muito tranquilo. Aliás, bastante bom do time do São Paulo. Muito bom mesmo. Com troca de passes rápidas, algumas delas insinuantes, com lances plásticos, uma coisa bacana, bonita de se ver. E um segundo tempo um pouco mais desligado, mas era natural. Tem alguns fatores aí. Inclusive a escalação do Zubeldia, que num primeiro momento pode até ter surpreendido. Eu estava viajando, nem vi pré-jogo nem nada, mas não me estranha, porque o Zubeldia ele tem um cálculo, né? Ele é um cara... Por exemplo, o Zubeldia chegou à conclusão de que o São Paulo não está totalmente fora do Campeonato Brasileiro. Eu acho que, apesar da distância para o líder ser agora de 7 pontos, né? Eu acho que o encadeamento e a forma como essa busca pelo resultado vai acontecer... Gente, estou arrumando um pouquinho aqui que não está grande coisa, mas vamos lá. Meio que já tirou o São Paulo daí. Agora, o Zubeldia fez a conta matemática. Na matemática é bem possível você tirar 7 pontos. Claro, é preciso que o líder também vacile um pouquinho. O Fortaleza chegou às 10 vitórias seguidas, que era o que eu achava que o São Paulo tinha que conseguir. E ele escalou um time que, na cabeça dele, não perderia, mas que, ao mesmo tempo, não se desgastaria para o jogo contra o Atlético Mineiro. Então, ele abriu mão do Rafael, abriu mão do Rafinha, abriu mão do Wellington, mas não abriu mão do Luiz Gustavo, nem do Arboleda, nem do Lucas, nem do Caleri. Todos esses caras jogaram, cara. Né? Jogadores importantes demais para estarem, teoricamente, sendo desgastados numa partida teoricamente fácil contra o Vitória. Mas você percebe que ele queria ganhar, ele queria qualidade em campo para vencer. Deu essa qualidade. O time no primeiro tempo jogou demais, demais mesmo. E você pode até colocar na conta, mas era o Vitória. Mas você vê, o Vitória, no segundo tempo, durante um período de 15 minutos mais ou menos, dominou o São Paulo. Então não é exatamente o pior time da face da terra. Ele já foi. Quando o campeonato começou, o Vitória era o pior time do Campeonato Brasileiro. Depois ele melhorou um pouquinho, não o suficiente para deixar a parte de baixo da tabela, mas já é um time melhor do que aquele que o São Paulo ganhou de 3-1 lá em Salvador. Né? Mesmo assim, o fato de ser esse time mais frágil não pode diminuir o tamanho da belíssima atuação do São Paulo no primeiro tempo. No segundo tempo, como eu disse aqui, teve aquele relaxamento natural, porque tem o cansaço e a preocupação com o jogo da quarta-feira, preocupação física, inclusive, e o Michel Araújo saiu com algum problema que parece o impedirá de jogar nas próximas partidas também. Hein?
estava sentindo muita dor, repórteres que estavam acompanhando ali, pessoal do departamento médico do São Paulo, ouviu dizer que há preocupação, então tem que existir atenção aí nesse caso. O que a gente pode tirar desse jogo? Que a enzaiada deve estar feliz, todo mundo pede o William Gomes no time. O William Gomes foi lá, começa o jogo, 5 minutos, mete um golaço. E aí você começa já a ouvir algumas coisas assim. Tem que jogar no lugar do Ferreira, tal, fazer o 4-2-4 com ele. Acho que o Zubeldia ainda não fará isso. E acho que ele fará bem se não fizer de cara contra o Atlético. Mas acho também que ele tem que começar a considerar a hipótese de utilizar mais o jogador. Não só pelo gol. Porque ele tem esse escape pelo lado, com drible em velocidade, que é uma coisa que o time perdeu depois que o Ferreira machucou. Agora, tem coisas a observar. Ele fez isso em boa parte do primeiro tempo, mas depois caiu de produção. Ele ainda é um jogador, também por ser muito novo, que sucumbe à marcação, e no segundo tempo ele conseguiu jogar muito pouco. Cansou também. Ele estava melhor marcado e se projetou menos ali do lado. E no final do jogo, inclusive, saiu para dar lugar ao Wellington. Então, ele não é exatamente o Ferreira. Né? O que o Zubeldia pode fazer, e eu acho até que vai fazer, é ir insistindo com eles em jogos como o de hoje. O jogo do Atlético, talvez ele comece no banco, mas acho que ele vai ficar ali, e acho que o Zubeldia talvez até o coloque em algum momento. Contra o Fluminense no Rio de Janeiro, eu já acho que é um pouco mais de dificuldade de botar ele como titular, porque o jogo é fora. E pelo que eu estou vendo do Zubeldia, ele vai para o confronto para tentar vencer. E aí eu acho que ele vai tentar uma coisa um pouco mais conservadora ali em termos de jogar fora de casa, contra adversário difícil. Mas acho que ele vai começar a usar mais. Porque o menino foi bem naquele começo de jogo. O Eric também foi muito bem pelo lado direito, mas também cai rápido de produção, né? Esses jogadores eles acabam entregando a dificuldade que tem de escalá-los por isso. E o São Paulo começou no 4-3, aliás, o 4-2-3-1 do Zubeldia, que a gente insiste em chamar de 4-2-4, que é 4-2-4 com a bola. Curiosamente, com o Eric fazendo o lado, o Lucas fazendo mais o centro, mas não tão centralizado, jogando muitas vezes pelo lado também. Ele arma o segundo gol do Eric bem extremo, né? Um toque de calcanhar desconcertante. Só que o que estava acontecendo com o Lucas de bom é que ele não estava centralizado, ele estava flutuando, que é o ideal. E que é o que a gente já falou aqui, nesse canal você já viu. O Zubeldia promove esse tipo de atuação do Lucas, mesmo com o Luciano ali. Porque ele não precisa ficar preso. Ele flutua. E flutuou com o Luciano ali também. Fez um belíssimo primeiro tempo, caiu um pouco de produção no segundo, mas para mim, no global do jogo, foi o melhor jogador do São Paulo. O Caleri se movimentou bastante, apareceu pouco lá no miolo da área, né? Mas ainda assim formou essa linha de 4 na frente. Ele foi muito marcado. Ele até saiu um pouco dali para puxar um pouco a marcação para fora, para outros jogadores poderem entrar. Disse aqui do Eric, o Eric bem pelo lado direito também fez um golaço numa escapada muito inteligente depois daquele toque do Lucas. E a atuação defensiva do São Paulo tem dois momentos, muito boa no primeiro tempo e vacilante em algum momento do segundo tempo. Me pareceu que quando o Carpini colocou 6 jogadores no ataque do Vitória, aquilo meio que desestruturou um pouco a maneira como o São Paulo estava armado para se defender. E aí alguns erros começaram a aparecer. Teve erro do Arboleda, teve erro crasso do Ferrarese, quase no final do jogo, devolvendo uma bola torta pro Jandrei. Teve saída errada do Jandrei, teve cabeçada errada do Sabino, tudo naquele momento. Teve bote errado que proporcionou o pênalti para o time do Vitória, do Eric, que até toca na bola. O pessoal andou comparando com um pênalti que foi anulado lá no jogo do Fortaleza com o Corinthians. Eu fui um que achei que foi bem anulado. Porque lá o Kaká toca só a bola. E o jogador do Fortaleza cai na perna do Kaká. No jogo de hoje, o Eric toca a bola, mas em seguida ele mesmo derruba o jogador do Vitória. Ele trança a perna, a perna dele acaba num movimento derrubando o jogador do Vitória. É pênalti. Vitória foi lá,
conferiu, fez o gol do 2-1. Depois desse gol do 2-1 do Vitória... e tem um detalhe, eu vou falar antes, depois do impedimento. Depois desse gol do Vitória, o Vitória se tornou mais presente, com o São Paulo um pouco mais inseguro durante um período. Por pelo menos 10, 12 minutos, o Vitória dominou o jogo. Porque partia da sua defesa e às vezes aproveitando de erros no ataque do São Paulo, o André Silva, na minha visão, entrou mal, armava uma situação de contragolpe que pegava essa linha de 5, 6 jogadores na frente contra 4 jogadores do São Paulo na defesa, numa situação de numérica favorável ao time do Vitória. E que levou muito perigo ao time do São Paulo durante algum tempo. Agora, é importante destacar o seguinte: antes disso tudo acontecer, o São Paulo tinha feito o 3-1 num gol do Caleri. Anulado por impedimento. Porque o Caleri está impedido no início da jogada. De novo, eu vi muita gente criticando o VAR. Eu vou isentar o VAR de novo pelo seguinte: o VAR confirmou o impedimento. Mas por que eu vou isentar o VAR? Porque se não fosse aquela linha horrível que foi traçada no estádio do Morumbi, e se a CBF já tivesse vergonha na cara e tivesse passado a utilizar o impedimento semiautomático, que ela pode usar, o impedimento semiautomático também marcaria esse impedimento. Por 1 trilímetro. E a minha questão é essa, não é com o VAR. Minha questão é: qual é a vantagem que o jogador leva naquela condição? Perceba, ele é acionado em impedimento, a jogada prossegue, ele vai para a área acompanhado por uma linha de zagueiros, inclusive ele consegue ficar atrás dessa linha. E aí a conclusão no chute na hora da jogada do William, para trás, ele chega batendo de primeira e faz o gol. Eu pergunto, porque o William trabalhou a bola do lado esquerdo, qual é a vantagem que o Caleri levou no lance, se ele inclusive chega depois dos zagueiros dentro da área? Então, de novo, o meu questionamento não é o VAR, é a regra. Cara, não é possível que impedimento por milímetros continuará a ser marcado. É um abuso da regra, que se torna um abuso ao quadrado com o VAR. Porque já era para o VAR brasileiro estar colaborando para você diminuir esse tipo de situação, engrossando aquela linha, cara. Porque não é possível. A minha questão não é com a linha, a minha questão é qual é a vantagem que o jogador leva. Ele não leva nenhuma. E ali teria sido feito 3-0 naquele momento. E eu falei 3-1, né? Teria sido feito 3-0 e estava liquidada a fatura. Depois disso teve o pênalti para o Vitória ainda. E depois disso o São Paulo sofreu ali uma pressão besta que quase gera o 2-2 do Vitória. Mas aí o time conseguiu administrar e foi levando o jogo até o final. Quarta-feira agora é pedreira. Apesar do Atlético não ter jogado tão bem ontem, pelo que eu li, né? Como eu disse, estava viajando, eu não prestei atenção. Até fui jantar num restaurante que estava passando Atlético e Fluminense, mas a televisão estava escondida. Tem que falar para os restaurantes, ó, a televisão tem que estar em todos os ambientes. Não pode estar em um só. E o Fluminense ganhou, né? Eu não vi nem se o Atlético estava com time reserva ontem. Eu confesso que eu não sei. O fato é que é assim: o São Paulo jogou melhor em boa parte do jogo contra o Atlético lá em BH, mas perdeu no primeiro turno. Se o São Paulo jogar daquele jeito no Morumbi, quarta-feira, e cuidar da defesa, vence o jogo. E cuidar da defesa significa dizer o seguinte: não faça falta da intermediária para frente, nem no bico nem nos 2 bicos da área e nem nas 2 laterais. Não facilitem a vida do Hulk. Tem um detalhe aí. Não é só não fazer a falta. É tomar cuidado para que o tipo de intervenção que seja feita nos jogadores do Atlético ali não seja parecida com uma falta. Porque um encontrãozinho ali, o árbitro vai marcar a falta e já era. Então tem que cuidar disso também. Não adianta protestar porque os caras não vão ouvir.
é tentar desarmar antes, é tentar se antecipar no cabeceio, na saída de bola, é cercar e tirar o espaço o máximo que puder para que o Atlético não trabalhe nessa abertura em V. Porque aí qualquer cagadinha que tem ali é falta para o Hulk bater. E contra o São Paulo, ele sempre bate bem. E contra o São Paulo, parece que ele bate 2 vezes melhor. Então não vamos dar esse vacilo. Né? Tivemos Jandrei, sem muitos atropelos. Teve no segundo tempo, quando todo mundo deu uma dormida, ele deu um pouco também. Dá para dar uma nota 7 para ele. Ferrarese, muito bom primeiro tempo, inclusive com participação decisiva no segundo gol. E um segundo tempo vacilante. Vou dar uma nota 7 também. Destaque: o segundo gol do São Paulo é belíssimo, é uma obra de arte no jogo de hoje. E começa numa jogada onde todo mundo ficou com medo do Jandrei perder a bola. Ele teve segurança para manter a bola no pé. Inicia a saída com os pés pelo lado direito. A bola vai parar no Ferrarese, que faz aquele lance bonito, um semi-lençol ali, que vai parar no Lucas. O Lucas dá de calcanhar para o Eric concluir e fazer o gol. Agora, no segundo tempo, o Ferrarese vacilou. Então vai ficar com a nota 7. O Arboleda jogou sério o tempo inteiro, 7,5. O Sabino jogou sério o tempo todo, 7,5. E pelo lado esquerdo, o Michel Araújo não comprometeu. 7 para ele. Ele só foi comprometer um pouco depois que fisicamente ele ficou ruim. Mas ele ficou até o final do jogo, né? Ele foi deslocado para o meio depois. Ali, Marcos Antônio. De novo eu gostei da atuação dele. O que me espanta no Marcos Antônio é a mesma coisa que outros colegas comentaristas também já repararam, como ele é pequeno, né? E complicado para um jogador dessa compleição física brigar ali naquela posição. Mas ele joga bem, cara. Só que ele aparentemente é um jogador muito mais para sair com a bola, para conduzir a bola, do que para dar o combate. Mas ele foi bem de novo, dou 7 para ele. Luiz Gustavo joga de terno, 7,5, é impressionante esse jogador. Eric, um golaço, um vacilo na hora do pênalti, mas na média uma atuação boa, 7 para ele. Lucas, primoroso no primeiro tempo, caiu um pouquinho no segundo, porque cansou e porque talvez tenha ficado preocupado com a quarta-feira, mas dá para levar um 7,5. Caleri, uma atuação boa, mas nada espetacular, mas ajudou muito na frente, se movimentou muito, abriu espaço para quem vinha de trás, 7,5 também. E 7 para o William Gomes, que também entrou, fez um golaço, foi para cima, deu drible, armou a jogada pelo lado esquerdo, partida muito boa do Rapazola tricolor. Dá para dar um 7,5 para ele também. 7, eu falei? Vamos dar 7,5. 7,5 para o William Gomes. Entraram o Wellington Rato, achei que entrou meio... Não sei se preocupado com a quarta-feira, entrou meio Zé Lelé, teve uma bola que recuou errado, teve outra que tocou errado na frente. Dá 6,5 pro Rato hoje. Entrou o Henrique, novato da base, que tentou um salseirinho ali pelo lado direito. Acho que pela primeira vez valeu. Dá para dar um 6,5. Entrou o André Silva, que para mim, se alguém reparou que ele foi bem e tal, podem me corrigir. Achei que ele não ajudou em nada. Entrou muito perdido. Talvez só na força física para tentar segurar alguns zagueiros do Vitória, mas só. Vou dar uma nota 5,5 para ele. Não mais que isso. Entrou também quem ali? Entrou o Wellington, que foi muito no finalzinho do jogo, vou deixar sem nota. Entrou o Galopo, que tá voltando de contusão. Entrou primeiro mais para defender, depois participou de algumas jogadas de ataque. Dá para dar um 6 pro Galopo, né? De modo geral, é isso aí. É isso, gente. Fica para quarta-feira. Vamos ver o que acontece lá no Morumbis. Quartas de final da Copa do Brasil, jogo de ida. O São Paulo tem que fazer um resultado bom. Eu não acredito em goleada para cima do Atlético, mas acho que pelo menos um 2-0, uma distância de 2 gols aí, para dificultar pro Galo lá em Minas, já ajudaria bastante. Valeu! Aquele abraço, gente. Até a próxima.